36 mil imóveis seguem sem energia elétrica na capital e na Grande São Paulo. E você vai ver ainda. Governo federal decide descartar retorno do horário de verão neste ano. E ainda, 6 dias após chuvas causarem apagão, São Paulo se prepara para nova tempestade com rajadas de vento. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia para você. Agora são 11h35. Seja muito bem-vinda ao Redação Hit, edição manhã. Nós chegamos ao vivo agora com as principais notícias desta quinta-feira, dia 17 de outubro. E olha, 6 dias após o temporal na Grande São Paulo, a Enel diz ter restabelecido a energia para quase todos os afetados pela chuva. Segundo a empresa, 36 mil clientes ainda estão sem luz. Horas antes de vencer o prazo dado, tanto pela ANEEL e quanto pelo governo para que a luz fosse retomada, a empresa Enel Distribuição em São Paulo anunciou que normalizou o serviço de energia para quase todas as residências da Grande São Paulo. O anúncio acontece após 6 dias de apagão por causa do temporal da semana passada. Em coletiva de imprensa nesta manhã, o presidente da Enel Distribuição São Paulo, Guilherme Lencastre, afirmou que a região ainda tem cerca de 36 mil clientes sem energia. Mas, segundo ele, o número é muito próximo da operação normal da companhia, em dias sem eventos extremos. É importante que sim, tenhamos uma melhoria de qualidade, tenhamos prestação de contas ao nosso cliente e à sociedade, mas é importante olhar para o futuro e colocar os incentivos corretos no contrato, para que seja sustentável. Para que tenhamos mais investimentos, temos melhoria de fato em todos os setores de distribuição de energia. O setor de distribuição é um setor muito importante para o Brasil e, nesse momento, precisa ser olhado e ser mais bem compreendido. E em resposta a denúncias encaminhadas pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, a Controladoria Geral da União abriu uma investigação para apurar irregularidades da Agência Nacional de Energia Elétrica. Antes, ele voltou a cobrar da ANEEL a abertura de um processo para investigar se a Enel vem descumprindo cláusulas do contrato. E olha, áreas da capital paulista seguem sem luz, mesmo no 6º dia depois das fortes chuvas. E enquanto isso, a Enel trabalha para devolver a energia das pessoas, ou pelo menos diz que tem trabalhado. E outro temporal chega ainda nesta semana. Cerca de 36 mil imóveis seguem sem energia na capital paulista. Segundo a Enel, já foi resolvido grande parte dos problemas gerados pelo temporal da última sexta-feira. Porém, muitos seguem sem energia e sem previsão de retorno. E como consequência, essas milhares de pessoas que estão há mais de 100 horas sem energia vão a locais públicos para carregar aparelhos eletrônicos e até mesmo a casa de parentes para tomar banho. Então, o que acontece? A gente ficou sem luz, depois do temporal e só foi retornar na segunda-feira às 10h30 da noite. Eu moro na região de Interlagos, E a gente ficou sem água, porque é condomínio, então a bomba não joga água para os apartamentos. E foi um transtorno, um filho pequeno de 1 ano e meio. A gente tinha que tomar banho na minha mãe. Não podia fazer nem comida, porque não tem água, E tem amigos meus também na região de Interlagos que até agora estão sem luz, Que caíram árvores, enfim, e simplesmente está lá. A prefeitura até agora não tirou, a Enel não manda ninguém para lá, porque enquanto tem árvore, tá um transtorno assim, o ressentimento é bem grande, infelizmente a gente paga e não tem o retorno de nada. Olha, diretamente eu tive falta de luz ali na região do Ipiranga, mas isso foi pontual na sexta. Já minha tia, ela é de São Bernardo, ela tá até hoje sem a falta de luz, a gente tá aí na quarta-feira e ela está desde sexta sem energia na casa dela, isso lá em São Bernardo. Então eu vejo que a Enel não tomou nenhuma medida para fazer a reposição da luz lá na casa dela. Em nota, a empresa conta que tem equipes trabalhando desde as primeiras ocorrências das tempestades. No entanto, imagens feitas por drone da Secretaria de Segurança Urbana mostram caminhões da Enel estacionados no pátio. O vídeo foi feito em 2 locais diferentes, um na Zona Sul e outro na Zona Central de São Paulo. Neles, é possível ver veículos aos montes estacionados nos prédios da empresa. Enquanto questionada,
a Enel afirmou que demanda de um número maior de veículos para troca de turno e preparo dos que ainda serão utilizados. Frente à sede da rota, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a defender o processo de caducidade da concessão da Enel em São Paulo, alegando que a empresa era incompetente e devia sair do Brasil. São Paulo sofreu 3 apagões em um ano. Em novembro de 2023, a Enel levou 6 dias para restabelecer a energia. Para piorar, há a previsão de mais chuvas na capital paulista nesta sexta-feira, com tempestades e ventanias de até 60 km por hora. Pois é, a situação ainda é muito complicada, né? Como a gente viu, mais de 30 mil imóveis seguem sem energia elétrica. A gente está falando não só de residências, mas também de empresas, microempresas também afetadas nesses 6 dias de apagão. E continua a indignação dos paulistas e as dúvidas, né, sobre como podem agir diante desse caos imposto. Vamos conversar agora com o professor do curso de Direito da UNG, Ageu Camargo. Bom dia, professor. Seja muito bem-vindo ao jornalismo da Hit TV. Olá, bom dia, Tabata, bom dia a todos os telespectadores. Uma grande honra participar para falar sobre esse tema de importância para São Paulo. Professor, a situação realmente é muito complicada, né? E surgem muitas dúvidas, principalmente dos consumidores que não sabem como agir diante disso, né? A gente está falando de 6 dias de algo que aconteceu na última sexta-feira, né? Uma chuva que nem durou tanto tempo assim, uma ventania que não durou horas, né? Foi rápida, mas que gerou todo esse transtorno. Existem hipóteses, professor, de que servidores, funcionários públicos que não teriam correspondido em suas funções, ou seja, né, um erro humano teria levado à consequência atual. Em caso de irregularidade, qual seria a punição administrativa? Bom, muito bem dito por ti, Tabata. Muitos consumidores foram afetados. A relação da Enel com o cidadão paulista é uma relação de consumo, logo há a incidência do Código de Defesa do Consumidor, então toda a visão deve ser em cima do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de relação de consumo, a Enel ela acaba respondendo de forma objetiva, ou seja, independentemente de culpa. Agora, quanto aos funcionários, deve-se, então, apurar, através de sindicância interna, se eles agiram com dolo, se eles agiram com negligência, com imprudência, e aplicar todas as normas de direito público sobre demissão, quando há um erro, quando há realmente um dolo no exercício da função. No caso, professor, como que os microempresários, né, pessoas que têm um comércio, que têm uma empresa de serviços, como que elas podem agir diante disso, né? Muitas pessoas até contavam com o Dia das Crianças, que foi no último sábado, para lucrar mais, né? Principalmente, vamos dizer assim, restaurantes, bares, restaurantes, lanchonetes, que acabaram perdendo, né, alimentos que ficavam ali conservados. Além disso, perderam o faturamento daquele dia. Como que essas pessoas podem agir diante desse caso? Entra com um processo? Qual órgão que esses microempreendedores devem buscar? Perfeito, ótima pergunta, Tabata. Tratando-se de relação de consumo, mesmo que seja pequenos empresários, eles são considerados consumidores aos olhos do Código, a Lei 8.078/90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor. Em situações como essa, o consumidor ele precisa registrar todos os danos em que ele sofreu. É interessante que ele tire fotos, faça filmagens dos produtos em que ele acabou perdendo, tendo em vista a ausência de energia elétrica, eventuais produtos também que de alguma maneira tiveram ali algum prejuízo material. Então, o consumidor ele deve documentar através de fotos, vídeos e realizarem uma reclamação nos próprios canais da Enel, guardando ali o número de protocolo e aguardando a resolução desse problema por um lapso de tempo. Eles terão aí o prazo de até 90 dias para atender esse consumidor e fazer os devidos reparos, né, o ressarcimento. Caso o consumidor não tenha uma resposta ou encontre dificuldades, ele pode usar o canal do Procon de São Paulo, o canal do Procon de São Paulo.
de São Paulo é um canal aberto para que os consumidores façam essas reclamações e apresentem aí todos os danos em que eles vêm sofrendo com esse problema. Isso fica de forma muito clara que sempre que o consumidor acaba sofrendo um dano, nós estamos falando de fato do serviço. Quando existe o fato do serviço, o serviço é defeituoso ao ponto que ele traz prejuízos financeiros e prejuízos morais. Professor, no caso desses prejuízos, a gente está falando aqui, né, citamos a questão de alimentos, né, geladeira, muita gente teve que jogar alimentos fora, né, acabou cozinhando ali antes do final de semana, acabou perdendo tudo, todo o alimento que tinha na geladeira. Mas a gente está falando também de eletrodomésticos que muitas vezes acabaram sendo queimados, né? Como que o consumidor pode fazer para comprovar isso, professor? Em casos como esse, tratando-se de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova. Se aconteceu o popularmente chamado queimou o aparelho, o consumidor pode, então, pelos canais da Enel, pedir a indenização, a reparação de danos, pedindo o ressarcimento do valor da geladeira, do valor do micro-ondas que queimou. E caso eles neguem a indenização, o consumidor pode procurar, então, a justiça, pode ser através do juizado especial cível, que é o famoso pequenas causas, e também pode ser através da justiça comum, procurando a defensoria pública, procurando um advogado. E lá na ação judicial, como se trata de relação de consumo, haverá inversão do ônus da prova. Quem tem que comprovar que aquele produto não foi, abre aspas, queimado pelo apagão da Enel, será a própria Enel, tendo em vista que o consumidor ele é vulnerável, ele é hipossuficiente no exercício dos seus direitos. Professor, o caso ele fica ainda mais grave quando a gente está falando da saúde das pessoas. Muitas pessoas, né, têm UTI dentro de casa, precisam da energia elétrica. A gente não está falando somente de, ficou sem a televisão, ficou sem a geladeira, pode ir num restaurante, pode ir numa lanchonete, pode ir na casa de um parente, tomar banho, escovar os dentes. Não só dessas coisas básicas, mas que já afetam a população no dia a dia. Mas a gente está falando de pessoas que dependem de aparelhos que são ligados na tomada para sobreviver. Então, é algo muito sério. Nesses casos, que é ainda mais grave, que a gente está falando realmente de vidas, o consumidor, como que ele pode agir mediante isso? Porque ele não tem tempo para esperar 6 dias no escuro, ele está ali entre a vida e a morte. Tabata, perfeito, excelente pergunta. Realmente, nesses casos mais graves, em que a energia elétrica ela é vital, o consumidor ele pode ajuizar uma ação, pedir uma liminar nessa ação, para que a Enel forneça um gerador ou que submeta, leve esse consumidor até um hospital e subsidie, pague todos os custos. Afinal de contas, dentro da nossa Constituição Federal, o bem maior protegido é a vida. Então, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar um advogado particular, pedir uma liminar para que a Enel, de alguma maneira, seja através de um gerador, seja através de uma locomoção até um hospital, subsidie, então, para esse consumidor tudo que necessita para que ele se mantenha vivo, para que ele se mantenha com a sua saúde da maneira correta. Isso pode ser feito através de uma decisão judicial em caráter liminar. Professor, vamos continuar acompanhando tudo isso, né? Até porque amanhã tem previsão de mais chuvas e a gente vai falar daqui a pouquinho aqui no jornal. Muito obrigada, professor, pela entrevista, pelas orientações. Foi um prazer falar contigo. Claro que numa circunstância muito ruim, óbvio, mas muito obrigada. Foi excelente. Muito obrigada e até uma próxima. Muito obrigado, fico lisonjeado, estou à disposição. Um abraço. Até, professor. Nós acabamos de falar com Ageu Camargo, professor de Direito da Universidade de Guarulhos.
E olha só, a partir desta sexta-feira, amanhã, viu, São Paulo entra em alerta para novas tempestades. Eu acabei de dizer isso, né? O avanço de uma frente fria traz chuvas fortes e muito vento. Com as previsões de fortes chuvas e ventos, o governo local e os serviços de emergência estão em alerta máximo. Medidas preventivas incluem alertas à população em áreas de risco e a coordenação de esforços para minimizar os danos potenciais. E o governo federal decidiu ontem que o horário de verão não vai entrar em vigor neste ano. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, sinalizou que nova avaliação sobre a mudança nos relógios pode ser feita no ano que vem. E veja a seguir, ministro Alexandre de Moraes envia pedidos de extradição de brasileiros foragidos na Argentina, envolvidos no 8 de janeiro. E agora na sua tela, imagens ao vivo de Imperatriz no Maranhão. 31 graus neste momento. Nós voltamos já. E nós estamos de volta agora pelo horário de Brasília, 11h53. E o Brasil vai pedir à Argentina a extradição de cidadãos brasileiros que estão foragidos no país. O grupo é investigado pela invasão à sede dos 3 poderes em Brasília, em janeiro do ano passado. Ao todo, 37 pedidos de extradição chegaram à Embaixada Brasileira em Buenos Aires. O Brasil vai pedir à Argentina a extradição de brasileiros que estão foragidos no país. Esses cidadãos são investigados pela invasão às sedes dos 3 poderes em Brasília em 8 de janeiro do ano passado. Ao todo, 37 pedidos de extradição chegaram à Embaixada Brasileira em Buenos Aires, que os apresentará às autoridades argentinas. Espera-se que cheguem mais pedidos sobre outros foragidos. De acordo com a imprensa brasileira, o trâmite abrange 63 pessoas. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, enviou ontem os pedidos de extradição ao Ministério da Justiça, que os remeteu ao Ministério das Relações Exteriores para sua entrega às autoridades argentinas. O pedido de Moraes atende a uma solicitação da Polícia Federal, responsável pela investigação sobre os ataques em Brasília. E a Superlua está de volta nesta quinta-feira e dessa vez é a maior do ano. O fenômeno ocorre algumas vezes durante a cada ciclo lunar. Esta é a terceira de 4 esperadas para este ano. A Lua do Caçador de outubro deve atingir seu pico máximo por volta das 6h30, pelo horário de Brasília. Mas ela estava cheia desde a noite desta quarta-feira, de acordo com a NASA, viu? Os apreciadores da lua cheia devem manter os olhos no horizonte ao anoitecer para testemunhar esse deslumbrante espetáculo lunar. E olha, nós vamos encerrar esse jornal com imagens ao vivo de Berlim, a capital da Alemanha. Sabe por quê? Berlim é uma das 6 cidades alemãs que o missionário R.R. Soares visita nesta semana para levar o Evangelho de Cristo. Apesar de ser considerada o berço do protestantismo, a Alemanha vive um tempo de mudanças. Com isso, a mobilização da Igreja Internacional da Graça de Deus é a esperança para reacender a chama da fé cristã e promover ainda um impacto positivo na vida de milhões de pessoas. Não perca o evento especial de hoje com o missionário R.R. Soares e daqui a pouquinho, viu? Vai ser transmitido aqui na Rede TV, ao vivo, direto de Berlim, à 13h. Não perca, coloca aí o seu celular para despertar para você não perder nenhum minuto desse momento especial. E assim a gente encerra esta edição. Muito obrigada pela sua companhia. Uma excelente quinta-feira para você e até mais.